Caiu. Desculpa. Deus tem uma palavra para vocês hoje. Boa tarde, boa tarde. Vou iniciar esse vídeo com essa palavra de João. João 25. João 16, 25. Onde Jesus faz uma despedida e nos explica mais ou menos o que acontecerá na sua despedida e o que acontece quando a gente deve e consegue seguir o seu evangelho, seguir os seus princípios, seguir os seus mandamentos, seguir em Cristo. Então, ele pede para te falar hoje assim: palavras de despedida. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos farei claramente a respeito do Pai. Vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vindo o Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e que não precisas de ninguém, que ninguém te pergunte. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra tocou muito no meu coração hoje, porque muitas vezes a gente passa muito tempo conectado ao mundo, a religiões e a costumes, e é muito difícil muitas vezes a gente se desapegar e aceitar o Evangelho de Cristo, ou o que está escrito claramente na palavra. Quando ele diz que ele venceu, que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, é porque ele passou por todas as coisas que nós homens passamos hoje e durante o nosso ano, durante o nosso mês, durante o nosso dia. Então, o que eu digo assim: quanto mais eu observo, quanto mais a gente se relaciona com o Evangelho de Cristo, quanto mais a gente se relaciona com Deus, parece que há um levante muito grande. Quando tu começas a entender o teu propósito, quando a gente começa a ver o tempo que a gente perdeu no mundo e as coisas que o mundo nos acrescentou, fica cada vez mais nítido que não há mais tempo de não recuperar. Então, a gente passa por muitas tribulações e nesse relacionamento a gente vai vendo que é como se fosse um tapete, sabe? Tu vai batendo aquela poeira, tu começas a frequentar mais a igreja, tu começas a ler mais a palavra, começas a se relacionar com Deus, e isso vai criando uma atmosfera dentro de ti muito boa, mas também por muitas turbulências, porque enquanto que tu não estás atento aos princípios de Deus, aos princípios do Evangelho de Cristo, o inferno não se levanta. Mas quando tu começas a te aprofundar e a te relacionar e a falar em nome de Jesus, e tu aceita Ele como teu único Salvador, as coisas começam a se conectar na tua vida. E aí tu vais passar por vários processos de limpeza. Parece que Deus começa a cuidar de ti. Quando tu começas a te aprofundar na palavra, quando tu começas a ir mais à igreja, quando tu começas a te relacionar e te posicionar. Porque lá em Gênesis fala que Deus nos deu uma situação de governo na terra. Uma situação onde nós temos total domínio sobre todas as coisas. Mas o mundo nos rouba isso. Como eu falei, impondo religiões, impondo costumes e hábitos e certas
e certos paradigmas que vão te desvirtuando. São drives errados, são posicionamentos errados, toma o teu tempo e acaba te deixando às vezes com o tempo só de um domingo. Mas quando isso se inverte, que tu conheces o Evangelho, começas a te aplicar, te relacionar e a ler, tu começas a ver mudanças na tua vida e na tua família. E também os ataques eles começam. Mas, como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele sempre vai estar conosco. Quando Jesus ele é crucificado, no madeiro, ele nos deixa a maior herança que nós temos hoje. Ele nos deixa o Espírito Consolador, o Espírito Santo. A graça dele habita em nós. Então, é extraordinário, porque se a gente for ver no Velho Testamento, Deus ele levantava profetas e falava diretamente com eles para avisar aos reis, né, sobre as profecias e também sobre o que eles estavam fazendo de certo e de errado. Jesus não, a gente, quando ele vai lá para a crucificação e morre como um cordeiro perfeito, ele nos entrega a graça que habita em nós, o Espírito Santo, e ele fala por nós. Ele é o verbo vivo. Então ele perdoa todos os nossos pecados. Então, da feita que você aceita ele como seu único Salvador, como a verdade, o caminho e a vida, a sua vida há uma transformação extraordinária na sua caminhada. Mas é claro que os levantes também, eles virão, muitas vezes com animosidades em casa, às vezes uma discussão no trânsito, às vezes uma série de coisas que se tornam mais propícias à questão dessa relação que tu vais tendo com Cristo. Então, em João 25:16, que ele faz essas palavras de despedida, ele caracteriza que no mundo, todo mundo vai ter aflição, vai ter algum tipo de problema, mas é para ter bom ânimo sempre. Porque essa relação com Deus, quanto mais ela se aprofunda, mais tu vais percebendo que é aquele tapete que eu disse. Ele é um tapete cheio de poeira, que tu sacode, essa poeira ela levanta. Então tu ativas o mundo espiritual. E isso é muito sério, porque quando a gente vai relativizando isso, a gente está no meio cristão, mas continua fazendo algo errôneo, tipo fala da vida do outro, fofoca, briga, tem contenda, engana, trapaceia, faz uma série de coisas e vive tipo uma vida dupla. Isso tende a até não ficar tão grave, porque o diabo ele não vai lá se levantar porque tu estás fazendo o teu papel certinho, né? Tu estás morno, só que para Jesus tu vai ser vomitado, mas pro inferno tá tudo bem. Agora, quando tu começas a te relacionar, estudar, te aprofundar, evangelizar, edificar as pessoas de fato e procurar na palavra o teu refrigério e procurar ver o que todos os heróis da fé fizeram, o que Cristo fez, o que Deus fez por nós para não perder a sua criação, mandar o próprio Filho dele, é extraordinário. Mas aí é que os levantes eles começam, porque o inferno conhece o teu destino, assim como Deus, desde o ventre da tua mãe. Então ele sabe que tu tens um propósito. A função dele é tentar te parar, e a função de Deus é te encaminhar até ele. Então Deus vai te dar uma palavra, vai te dar um propósito. E nisso, tu vais tendendo a ter um norte, tu vais tendendo a ter um posicionamento. Só que até aí não há tantos levantes. Mas quando o inferno reconhece que tu percebeu o teu chamado, o teu dom, seja de profetizar, seja de pastorear, seja de evangelizar, seja um dom de como missionário, aí sim ele vai tentar te frear, ele vai tentar te paralisar. Porque o inferno conhece o caráter de Deus, e o caráter de Deus é imutável. Se ele te mostrou algo, ele vai te entregar.
Só que nisso nós vamos passar por vários. À medida que tu te relaciona com o Evangelho, vários vão aparecendo, né, na tua vida. E muitos culpam ao inferno e muitos não são. Muitos são o próprio Deus, porque são nesses vales e nesses locais de deserto onde Jesus passou lá pelo seu próprio deserto. Passou 40 dias para depois assumir o seu ministério, né? Então todos nós passamos por desertos. Davi passou, Abraão, Moisés. Então todos nós passamos, certo? Então, à medida que a gente vai se aprofundando em conhecimento na palavra, e o Espírito Santo vai habitando em ti, e o inferno sabe do caráter de Deus, que o que ele te mostrou, ele vai te entregar, mas antes ele vai te preparar, ele vai preparar o teu caráter para que tu tenhas a unção, para que tu recebas essa unção de acordo com o teu caráter, para te não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, eu sempre digo assim, que virão sim ataques, virão lá consequências, virão tempestades, mas Jesus dorme diante das tempestades. Ele acalma os ventos, ele acalma os mares. Então, o mais difícil é ter resiliência, porque a palavra de Deus, quando a gente começa a ter intimidade com ela, ela mostra que a palavra é resiliência, obediência e conexão. A Bíblia do Velho Testamento ao Novo, ela se conecta todinha. Ela é toda conectada. E tu chegas à conclusão que as situações que as pessoas viviam naquela época é muito parecido com hoje. Então, Billy Graham tem uma frase que ele fala que a Bíblia é um jornal atual. Então, a gente vai vendo esse leque de relacionamento que ele vai se estendendo à medida que você vai estudando e vai lendo, ele vai se estendendo. A gente chama de envergadura. Deus vai te dando uma envergadura, ele vai te dando sabedoria dentro da palavra dele, e aos poucos ele vai te moldando, como fala na palavra, ele é o oleiro perfeito. Então ele vai te moldando, ele vai te acrescentando, ele vai te pulindo, ele vai te tratando, ele vai na verdade, o que ele faz é te tornar totalmente dependente dele. Ele vai te amarrando, te entrelaçando. Então ele vai te arredando, que a gente chama, para que tu fiques totalmente dependente dele. E essa dependência é fundamental, porque ele vai te ensinar a tu teres temor a ele. Ele vai te ensinar que ele é o teu provedor. Ele vai te ensinar que é ele que te mantém todos os dias dentro da tua promessa. Ele que te acorda, ele que te dá o ar que tu respira, ele que te guia, ele que te encaminha. E na dependência dele, não na força do teu braço, é a condição de confiança, é onde ele vai aumentar a tua fé, ele vai aumentar a tua resiliência na fé. É onde ele vai te preparando aos poucos para liberar a sua unção. É fácil? Não é fácil. Eu já passei por vários vales e a gente sabe que vai ficar tudo bem, porque Deus é contigo, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como está na palavra. Mas não é fácil, mas ele está à frente dos seus combates. Então, Jesus vai caminhando à frente, ele vai te guiando, ele vai te posicionando, e vai te dando envergadura, vai te dando coragem, pois essa frase se repete 300 vezes. É na palavra, seja forte e corajoso. E a palavra fé, se eu não me engano, são 600 vezes. Então, Jesus fala que se a tua fé for o tamanho de um grão de mostarda, tu moves uma montanha. Então, à medida que tu te relaciona com Deus, a tua sabedoria, a tua espiritualidade, a tua prosperidade, os teus princípios vão mudando, porque tu passou tanto tempo longe deles, ou sem nunca ter tido contato com o Evangelho, com a palavra de Deus na real, que às vezes tu és um cego. Também tem uma parábola que ele fala: antes de que tu acuse outros ou julgue, tirai as traves dos teus olhos. Muita gente está cega até hoje. Eu sempre repito
que religião foi criada pelo homem, religião separa as pessoas, porque ela não tem uma conexão, é coisa do homem. Cada uma tem regras, normas, e muitas vezes tem palavras do evangelho que são distorcidas ali e deturpam a tua cabeça por décadas, 1 década, 2 décadas, 3 décadas. E para tu despertar disso, é só Cristo. Para tu ver na íntegra o que é que a palavra de Deus, o que é que Deus quer para a tua vida. Sair de religião. Uma família, às vezes, 5 parentes diferentes têm 5 religiões. É diferente, não há um acerto entre eles. Há muita confusão, muito conflito. Porque cada um pensa de uma forma e cada um acha que a sua religião é a certa. Jesus não tinha religião. Na verdade, Cristo não foi crucificado porque ele era bonzinho. Jesus bateu de frente com o sistema. Jesus bateu de frente com a religiosidade que estava tamanha hipocrisia e com as leis. Leis que só ele era capaz de cumprir. Leis do Velho Testamento, criadas pelo Pai, mas que os homens já não estavam mais, não davam conta de seguir, somente ele. Então, Jesus tinha um costume, na palavra, dizer sempre: em verdade vos digo, porque também na época a verdade não era mais dita de uma forma verdadeira. Então, quando eu digo que o Billy Graham sempre fala que a Bíblia é um jornal atual, né? Então Jesus fala sempre: em verdade vos digo, porque as pessoas hoje elas têm uma dificuldade de lidar com a verdade, elas têm uma dificuldade de lidar com a realidade. As pessoas, muitas vezes, o mundo te insere drivers, softwares, à medida que tu vais crescendo, que tu vais te desenvolvendo quando criança, o mundo vai te inserindo posições e hábitos e religiões e um bando de coisas inúteis, manias, vícios, maldade, incredulidade, e a Bíblia sempre, Salmo 91 aberto em alguma prateleira. Então é muito difícil a caminhada, né? Quando tu vais descobrindo o quanto tempo tu perdeu, o quanto tempo tu fostes deslocado do Evangelho, o quanto tempo tu fostes afastado, né? Quanto tempo tu ficaste cego, né? Porque Jesus fala: negue-se a si mesmo e siga-me. Então tu tens que negar o velho homem, né? E a santificação, ela é diária. Tu tens que buscar. Jesus fala também na palavra: orai e vigiai. Por quê? Porque a carne tende a sobressair com o espírito. Ninguém vive em espírito nessa terra. A gente precisa da carne para se alimentar, para caminhar, para se transportar, para fazer outras coisas. Então, Jesus deixa todos os sinais, faz vários milagres, e cada milagre que Jesus fazia, muitos perto das sinagogas, sempre tem uma entrega, sempre tem uma identidade. Amém? Então ele vai te guiando, vai te mostrando os princípios. E no Velho Testamento tem também Provérbios, que é um guia de conduta na terra, de como Deus quer que tu ajas nessa terra, para que tu sejas próspero, para que tu tenha situação de governo, como está em Gênesis. Amém? Então, como está em Livro dos Reis, né? Então, a gente precisa criar um relacionamento com Deus. A gente não precisa de intercessor, de igreja, de pastor. Comece a sua igreja pela sua casa. Pegue a palavra de Deus e comece a ler. Comece por Provérbios, comece por Salmos.
Davi, quando fez a maioria dos salmos, estava em uma situação terrível de aflição. E eu observo hoje que as pessoas, além de terem dificuldade de lidar com a verdade, elas gostam que as pessoas fiquem aflitas. Parece que é um show de horrores, um teatro. E as pessoas têm um vazio existencial. Então é muito complicado, né? Mas o Evangelho de Cristo é exatamente isso, lidar com pessoas, né? Absolver pessoas, ter essa capacidade de ter empatia, de ter amor. Jesus deixa duas entregas muito maravilhosas no seu caminhar, né? No seu ministério. O tempo, como ele deve ser utilizado. Eu sempre falo, use seu tempo para edificar, para santificar, para dar boas novas. Como fala Paulo em Efésios, em Atos, né? Paulo escreve uma boa parte da Bíblia, acho que um quarto lá da Bíblia foi ele que escreveu vários livros. Ele estava preso, ele foi muito perseguido, ele era Saulo. E a gente sabe da história de Paulo, como ele saiu de Saulo para Paulo, né? E ele fala que nós não podemos viver o Evangelho pelo efeito, nós devemos viver o Evangelho pela causa. E é mais ou menos isso que Cristo fala, viver pela graça. A graça me basta. Paulo sempre fala isso. A graça me basta. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, quando Jesus fala, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Isso serve para todos nós. Deus é bom. Antônio, estás falando isso e tu... Não, eu sou humano. Moisés teve medo. Moisés fez várias petições para Deus, dizia que não tinha capacidade, mas em nenhum momento Deus deixou de acompanhar Moisés. Ele disse que não era ele, mas ele disse, já um pouco com raiva, disse, Moisés, eu estarei contigo, eu estou contigo, né? Então, Moisés não se achava capaz. Abraão sai da sua parentela e vai para uma terra que ele não conhecia. Deus disse, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então a Bíblia invoca muito obediência, né? A obediência em Deus é o grande segredo também para a tua prosperidade nessa terra e os princípios. E Abraão sai, mas ele leva quem? Ele leva o sobrinho. E no meio do caminho, quando eles se separam, ambos prosperam, mas quando ele se separa é que ele começa a prosperar e chegar à terra que Deus prometeu para ele, porque Deus disse, sai da tua parentela, vai sozinho. Então Deus, quando ele dá uma ordem, geralmente é capaz que ele te peça para tu te afastar da tua parentela, mas dificilmente Deus separa famílias. E Abraão é praticamente, ele diz, toda essa terra é tua, e muitos da nossa descendência vem dele. Amém? E Deus faz isso com o profeta Elias. O profeta Elias chega ao ponto de dizer, me mata, me mata, me mata. Tamanha aflição que ele sentiu. Então, todos nós teremos aflições nessa vida, mas o fato de nós nos relacionarmos na palavra e nos fixarmos a ela, isso dá um vigor, isso dá um refrigério. E as pessoas precisam. As pessoas têm uma mania de contar a sua vida para outras pessoas. Isso é uma coisa do mundo. Tu não tens que contar a tua vida. A palavra fala que tu tens que ter um bom pastor, de pastor para pastor, um confidente e um amigo que tu confia. A palavra fala isso, porque às vezes é necessário. Mas geralmente nós estamos tendenciosos a contar ou pedir ou argumentar com muita gente sobre algo que tu deveria estar falando com Deus. Porque eu sempre falo, não dê acesso a quem não te dá destino. Às vezes a gente faz isso e se complica muito. Amém?
Conversa com Deus, dobra o joelho, vai pro secreto, chora, Ele te ouve. Olha, eu vou ler aqui uma passagem que eu estou explicando ela para vocês. A missão do Consolador. Tendo-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto não farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo, a verdade convém-nos que você vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo-ei e o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque era necessário que Jesus fosse para o madeiro. Era necessário que muitos confundem a religiosidade e diz que Judas era um traidor. Judas foi o discípulo colocado ali entre os 12, foi o mais corajoso. Ele denunciou Jesus. Tanto que na última ceia, quando ele mela o pão no azeite, ele entrega para Judas e diz: faz o que tem que ser feito. E assim o diabo entra nele e ele entrega Jesus Cristo. Pedro, porém, diz que ninguém jamais iria fazer algum mal a ele. E Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás. Porque às vezes o inferno te engana, tentando te paralisar com algo que tu tens que cumprir, tu tens que passar, mas ele diz que não. Ele vai te sugerir. Então ele diz isso para Pedro. E ainda diz mais: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Jesus chama Judas de amigo. Então era necessário que ele nos deixe, como eu disse anteriormente, o Espírito Consolador. A graça, o Espírito Santo habita em nós. E nós todos aqui, diariamente. E o Espírito Santo, ele é comparado com uma pomba porque ele é extremamente sensível. O Espírito Santo, ele é uma faca de 2 gumes, ele corta o teu coração e a tua alma. Deus conhece o teu coração. Não adianta tu mentir, omitir, falar mal, tentar deixar o teu irmão inquieto, porque ele conhece as tuas intenções. Então ele vai sempre incomodar a tua alma e o teu espírito, vai acompanhar. Deus sabe o que passa na tua mente e sabe o que passa no teu coração. E é extraordinário, porque Jesus é tão pontual que ele fala: deixa-vos a minha graça, vou deixar o Consolador. Porque se ele não fosse, não tinha como. Ele habita em todos nós. E ele nos conecta ao Pai. Nós não tínhamos essa conexão. Jesus não tinha religião. Jesus não era crente católico. Ele era judeu. Ele veio para salvar os seus. E veio ensinar como nós devemos nos conduzir nessa terra, na nossa santificação, para que os dias sejam contados e nós sejamos pessoas prósperas nessa terra. Acessem mais a palavra de Deus, se entreguem mais a palavra. Demora, mas Deus sabe o que faz. Muitas vezes os seus podem te trair, muitas vezes podem te julgar, muitas vezes podem falar mal de ti. O mundo é assim. Eu já estive lá. Eu tenho um livro aqui, ó. Um deles. Aqui eu explico
explicou bastante coisa com relação a como se desconectar do mundo e como é que Deus vai agindo bem devagar, fazendo a limpeza. E a limpeza que Deus faz é de dentro para fora, porque dentro ninguém consegue mexer, tirar ou roubar. Fora sim, é vulnerável. Ele começa com uma faxina pelo grosso, por vício, seja em álcool, seja em cigarro, seja em pornografia, seja com amante, seja com intenção ruim, não importa, ele vai limpando. Ele vai te cauterizando. Depois ele vai te jogar nos primeiros vales para te provar, igual o ouro que ele joga no fogo e derrete para te purificar. Então, gente, vamos nos aproximar mais do Evangelho, vamos ler mais a palavra. E eu aconselho que comecem com Provérbios. Provérbios vai dar muito direcionamento para a tua vida. Muito, não é pouco não. E vai te ensinar a ter condutas aqui nessa terra. E vamos procurar as famílias se sentar mais à mesa, se conectar mais com Cristo, todo mundo lê a palavra, os filhos, os pais, são coisas que o mundo está cada vez mais dissipando isso. Os filhos não se sentam à mesa, os pais não se sentam com os filhos, e fica essa desconexão, toda essa situação. E eu sinto que Jesus quer a velha igreja, sabe? A igreja primitiva, onde as pessoas se sentam à mesa, reúnem com seus filhos, oram juntos. E cada um aprende um pouco do Evangelho. E nisso a transformação vai ocorrendo e as turbulências também vêm. O teu caráter vai mudando, vai se personificando com Deus, vai te aproximando, vai te reatando os laços. Isso é extraordinário. Eu fui tocado por essa palavra hoje. As palavras de despedida e Jesus tocou o meu coração para também ler, como eu li, a parte que a missão do Consolador, que é o Espírito Santo, que ele nos deixa isso. Amém. O que eu tinha para dizer para vocês era isso hoje. Nessa live eu fui tocado muito para falar. Outras virão sobre outros assuntos, outros temas, outras pautas. E nós vamos caminhando, eu vou mostrando para vocês as transformações que vão acontecendo à medida que tu te relaciona com Deus. Fazer uma oração. Pai, obrigado por estar aqui, Pai. Obrigado por me dar acesso à tua palavra mais uma vez. Te rendo graças pelo dia de hoje, por ter um teto, um alimento, pelos meus filhos estarem com saúde, minha esposa e eu. Te agradeço, Pai, pela tua misericórdia, por ser um ser ordinário, estás tentando me tornar um ser extraordinário na tua caminhada. Sou um improvável, Pai, deste mundo, como todos os teus discípulos foram. Sou aquele que a todos rejeitam, como todos no mundo. Sou aquele que o Senhor levanta para confundir os sábios. Nós estamos aqui para te servir. Nós sabemos que tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o ômega e o alfa, o começo e o fim. Que tu tens amor por nós, nos sacrificaste por nós, assumiste todos os pecados do mundo. Tu és o pão da vida. Tu és o nosso Senhor, nosso Consolador. Tu és aquele que abre os caminhos em pastos verdejantes. Tu és aquele que orienta, que abençoa, que provê, que ensina,
que dá uma diretriz nova, um renovo na nossa vida. Tu és o nosso único Deus, porque o Senhor ressuscitou, pegou as chaves do inferno e ressuscitou ao terceiro dia. E nos conectou com o Pai, nos ligando ao teu reino e nos dando diariamente a possibilidade de termos nosso galardão no céu. Estamos aqui com essa oração para te agradecer, porque só a tua palavra acalma. Nada mais. Tu falas na tua palavra, buscar o reino dos céus, o resto vos será acrescentado. Eu creio nisso. Obrigado, Senhor, por me incomodar para falar isso para as pessoas, para a tua honra e glória. Eu espero estar sendo um bom instrumento para o Senhor estar servindo. Amém. Fiquem todos na presença de Deus. E até uma próxima live, se assim o Espírito Santo me incomodar.